de Intercede, que continua com o tema central: só os desencarnados falando. Agora eu quero ver os desencarnados. Reflexões em torno do espiritismo. Depois que você começou depois, né? Qual que é o tema da noite de hoje? Obras fundamentais. Obras fundamentais do espiritismo segundo Kardec. É isso? Muito bom. Que não deixa de ser obra de Kardec, né? Pessoal, eu queria dizer para vocês antes o seguinte: boa noite, bem-vinda. Nós teremos aqui hoje o Mauro, né, que fez uma das exposições no SED 1. Ele teve uma dificuldade profissional, de forma que ele não pôde estar conosco nessa noite. Então, o Jorginho, nosso trabalhador, sempre de boa vontade. Coringa. Está aí conosco, para nossa alegria novamente. Carta na mão. Exatamente. A Aline não pôde estar presente. Boa noite, bem-vindas. A Aline não pôde estar presente porque está indisposta, ou quem está com febre, mas ela mandou um beijo para todo mundo. Boa noite. Antes da gente fazer a nossa prece de início, vou pedir para o Edu, por favor, Edu, ler a nossa página de orientação. Onde quer que chegue, minha vida está consagrada à obra que empreendemos. E serei feliz se meus esforços puderem ajudar a fazê-la entrar na via séria que é a sua essência. A única que poderá assegurar seu provir. O objetivo do Espiritismo é fazer melhores aqueles que o compreendem. Tratemos de dar o bom exemplo e de mostrar que para nós a doutrina não é letra morta. Em uma palavra, sejamos dignos dos bons espíritos. Se queremos que os bons espíritos nos assistam. O bem é uma couraça contra a qual virão sempre se quebrar as armas da manevolência. Kardec, Revista Espírita, julho de 1850. Discussão. Muito bom, obrigado, Edu. Doutrina não é letra morta e nos faz melhor quando nós a compreendemos, né? Esse é o objetivo. Então, convido a todos os presentes, nossos irmãos desencarnados, nós encarnados, para que em comunhão de pensamentos, mentes felicitadas pelo encontro, agradeçamos a nosso Deus, nosso Pai. Agradeçamos a Jesus, esse mestre tão amado, tão querido, por quem temos o modelo guia. Agradeçamos aos bons espíritos que nos acompanham, aos espíritos benfeitores que regem este espaço de estudo e reflexão. Pedimos com a humildade que já exercitamos, Senhor Jesus, mais uma noite feliz, de convívio, no amor tão apregoado por Ti até os dias de hoje, mais uma noite feliz pela aquisição de conhecimentos, mais uma noite ditosa pelas reflexões geradas neste espaço tão útil para cada um de nós. É feliz a notícia de que Jorginho mais uma vez está conosco para facilitarmos a compreensão das tuas letras consoladoras e libertadoras. Que ele se sinta envolvido nesta passagem da simples mensagem, envolvente a teu exemplo mesmo. Muito obrigado novamente, Senhor, que tenhamos mais uma noite
feliz aqui na casa de luz e caridade. Para os que chegaram posteriormente, boa noite, bem-vindos. Hoje falaremos sobre obras fundamentais do Espiritismo, segundo Kardec, o nosso companheiro Jorginho. Por favor, querido, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Como é que Jesus presente em nossos corações? Então, nós, quem já militou na doutrina espírita, quem já frequentou o movimento espírita, a gente ouve muitas coisas, repete muitas coisas e na maioria das vezes a gente não sabe por que está repetindo e de onde veio aquilo. E um costume muito salutar que a gente deve ter, que é perguntar, sempre que tiver vier uma informação nova ou velha, em que você não está seguro de onde está aquela fonte, você perguntar à pessoa: aonde está isso na doutrina? A gente geralmente não faz isso. A gente recebe a informação e divulga. Um exemplo: quem já ouviu falar em Pentateuco? Pentateuco, onde está escrito isso? Foi Exato. Kardec nunca falou de Pentateuco, em nenhum lugar tem Pentateuco. Kardec nunca usou a expressão obra básica. Também. Quais são os princípios fundamentais da doutrina espírita? Quantos são? 5. Tem disso. Acho que é isso, acho que isso tá. Tá onde? Agora onde não é. Se tiver, você me diz, porque eu nunca achei. Os princípios da básica da doutrina espírita são 5 termos. Mas não foi a gente estudando que chegou a essa conclusão? Alguém chegou, deduziu que são 5. Que tudo estava girando em torno De desses 5 coisas. Mas é igual quando perguntaram a Jesus: mestre, qual é a essência da Torá? Isso é, qual é o maior dos mandamentos? Quem são os mandamentos? Os 10 mandamentos. Ele diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Nenhum dos dois está no decálogo. Um está no Deuteronômio e o outro está no Levítico. Mas a gente sempre. Não, está no primeiro mandamento, né? Assim, amarás o primeiro mandamento, não. O primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, não farás imagem de nada que está no céu, nem embaixo do céu, nem na terra, nem nada aqui, porque eu sou o Deus ciumento que puna a iniquidade dos pais no filho da terceira e quarta geração. Eu vi isso ontem que eu estava vendo, estava pesquisando umas coisas lá, aí eu vi os 10 mandamentos, assim. Alguns eram parecidos com isso, tipo, não cultuar ídolos, tinha lá, eu acho que é o segundo, não cultuar ídolos. Esse é o primeiro. Então, a gente repete: nascer, renascer, sempre progredir, tal é a lei, não é isso? Tal é isso. Nem está engano. Está no túmulo de Kardec. No túmulo de Kardec está. Isso está escrito. Então, por quê? Exatamente o Kardec, claro que o Kardec não sabia tudo, mas ele tinha uma prudência muito grande de cada palavra que ele usava, de cada significado. Tudo tinha um objetivo muito seguro. É um trabalho muito sério. Quando ele colocava alguma coisa no livro, é porque ele tinha certeza daquilo, já estava muito estudado. E ele nunca usou a expressão obra básica. Ele sempre usou a expressão obra fundamental. Isso é importante. Porque as pessoas, primeiro você começa com as coisas básicas, depois você vai para o mais. Nós que somos vaidosos à vontade, como é que é? Davidinho Kardec está aí
Só que na verdade são obras fundamentais, necessárias para ter o conhecimento. E aí Kardec estabeleceu um esquema que a gente vai ver mais para frente. Por isso eu provoquei logo vocês, né? Se for analisar, Jorginho, uma palavra, obras básicas, sugere que existem obras acima delas. Exatamente. E não existe. Exatamente, é isso aí. Não é uma expressão Equivocada. equivocada, ou se popularizou através dos anos, né? Se é básica, obviamente existem obras superiores àquelas que não tem nada É lógico. a equivocar. E se tem algo superior, por que eu vou querer o básico se eu posso pegar o superior? Exato. É lógico, isso é óbvio. As pessoas perguntam, olha, por que você é espírita? Porque não surgiu nada melhor. Um dia se surgir algo melhor, nós vamos fazer o que aqui? Eu quero melhor. Ué, eu não sou bobo. Ué, eu estou aqui porque eu acho que é o melhor para mim. Então, Kardec, essa questão de os princípios são 5, Kardec fala, os princípios fundamentais que estão nas obras fundamentais. Quais são todos? Eu tenho que conhecer esses princípios. Porque geralmente, no início, lá em 1854, quando estava todo mundo estudando, era necessário que você tivesse alguns princípios básicos, acreditar na imortalidade da alma, na existência, né? Na comunicabilidade, pelo menos. A partir daí você ia deduzindo os outros princípios. Conforme os livros foram sendo publicados, os princípios foram sendo acrescidos. Nós vamos ver isso mais para frente, vai ficar mais claro, tá? Aqui, as pessoas falam, não, precisamos ler só as 5 obras básicas, etc. Kardec, em 1869, isso é, ele não chegou a publicar, mas já estava pronto, esse catálogo racional para se fundar uma biblioteca espírita. E aí o Kardec preparou uma ordem lógica de como a gente vai montar uma biblioteca espírita. Isso é importante porque aí ele começa explicando algumas coisas. Em primeiro lugar, ele coloca as obras fundamentais da doutrina espírita. Obras fundamentais, em primeiro lugar. Depois nós vamos saber quais são. Tá? Depois, que aí é um problema, a gente também, é outro problema que nós temos, a gente gosta de resposta pronta, né? Tudo é assim. É assim, não é ou não é? Tem coisas que não é, depende do ponto de vista. Um exemplo, se pergunta, Deus perdoa? Aí, primeiro é que entender, o que você entende por perdão? Perdão é quando alguém é ofendido. Deus não se ofende, então Deus não perdoa. Isso é o perdão das ofensas. E as faltas? Deus perdoa as faltas? Isso é, alguém que cometeu um grande crime ou milhões de crimes, será que ele vai ter que sofrer os milhões? Não. Então, Deus perdoa. Depende do ponto de vista que você está observando. Se você levar para o Robert, que ele conhece tudo e todas as suas situações, e tudo que ela é capaz de saber, ele sabe o mal que ele é capaz de fazer também que ela pode fazer. Então, Deus, de uma forma que a gente entende, já prevê que aquilo pode acontecer, coloca aquele cara para fazer o mal dele, fazer o bem. A gente tem estudado bastante sobre isso. E aí ele, claro, vai ter consequências da vida dele, mas ele não vai perdoar. Ele vai educá-lo de uma forma necessária. Exatamente. Porque o que acontece é que a vida é regida por leis, né? Todas as leis que Sim. as leis que já Tem a sua lei, mas Deus atua. Deus existe e Deus atua. Ele tem a sua lei, mas ele também atua. Isso é um pouco complicado, mas não tem resposta. É assim, exemplo. Espiritismo é religião? O que você entende por religião? Religião, o que se entende aí é o quê? Botar roupinha, tem o líder, tem isso, tem o chefe. Então, o espiritismo não é religião. A religião é o laço que une os seres. Então o espiritismo é religião. Então, tem que entender, não é simplesmente
simplesmente sair respondendo. Né? Quando estava no primário, né? Olha, faz a conta, não existe conta de menos não. Não, 8 menos 15 não existe, não é assim? Aí anda mais um pouquinho, não, agora existe. Agora existe. Mas não existe raiz de número negativo. Aí você anda mais um pouquinho, agora existe. Né? E assim vai. Então, a gente tem que aprofundar mais nas coisas. Vamos lá. Aí depois das obras fundamentais, vem as obras diversas sobre o Espiritismo. Né? Depois, as obras realizadas fora do Espiritismo. Olha aí. Então, a Biblioteca Espírita ela deveria ter as obras fundamentais. Aqui, ainda está faltando alguma coisa aqui, que é o problema mais complicado. Obras diversas sobre o Espiritismo, no original lá, tá? Ou complementares. Que é um problema. A gente vai discutir essa questão da resposta bonitinha, né? Certinho. Aí então, tem obras diversas sobre o Espiritismo. Isso é, alguém vai escrever falando a respeito do Espiritismo. E depois tem obras realizadas fora do Espiritismo. Isso é, por exemplo, a Bíblia foi escrita fora do Espiritismo. Mas na Bíblia tem fenômenos espíritas. Certo? Tem manifestações espíritas. Mas não tem a doutrina espírita. E no final, obras contra o Espiritismo. Então, para que você tivesse uma visão bem ampla de religiosidade, você teria que conhecer, em primeiro lugar, as obras fundamentais, as obras sobre o Espiritismo, as obras fora do Espiritismo, que falam também dão conta, e as obras contra, porque você tem que saber dialogar, né? E conhecer os argumentos do seu adversário. Beleza? E aí, o que são obras complementares da doutrina espírita? Que não é assim que a gente aprende? Não, você vai aprender primeiro as obras básicas e depois você vai para as obras complementares. Mas o que é complementar? Complementar, que serve de complemento, que completa. E aí é que é o problema. Será que está completando ou não está completando? E aí vem outra questão. Segundo qual ponto de vista está completando? Porque eu posso pegar uma obra que traz grandes reflexões a respeito da doutrina e ajuda no meu entendimento. E posso pegar obras que têm grandes equívocos e também ajuda no meu entendimento da doutrina, pelo confronto. É nesse sentido que Kardec usa o complementar. Porque, na verdade, você precisa de... Depois que você lê, né, as obras fundamentais, você de repente precisa de uma vivência daquilo. E aí de repente vendo um filme ou vendo um conto, você vê aquilo ali na prática, tudo que você lê na prática. O problema é que nós, espíritas, a gente começa a ler as obras sobre o Espiritismo ou complementares e depois já confunde, você já não sabe o que é fundamental, o que é um princípio da doutrina, o que é um princípio trazido por uma obra complementar e você mistura tudo. Tá? Na verdade, eu não estou falando de mim, sendo sincero. Ler, de ler, você tem que ler o Evangelho, falando do Evangelho em casa, nem por isso eu falar, mas tudo bem, em casa. Não, isso é legal, uma boa reflexão. Não é que você não possa falar tudo. Você pode ter o seu culto. A doutrina espírita que não tem sim, a leitura do Evangelho. Isso. E, basicamente, o livro dos Espíritos por uma questão daqui, de pegar ali alguma coisa. Mas tem aquele livro dos Médicos em Casa, Céu e Inferno, Gênesis, vou pegar, vou ler, vou devorar, algumas pessoas. Mas a maioria dos espíritas leu alguma coisa do Evangelho, do livro dos Espíritos e já sabe espírito. Entendeu? A gente, no nosso texto bonito aí na prática no nosso, gente, isso, como é que a gente vai passar para as outras complementares se a gente não conhece nem 1% das fundamentais e não entende 5%? 0,5% desse 1% que escreveu. Por isso que a gente tem que refletir sobre isso. A gente pega essa soberba de ir para frente,
Porque eu acho que os centros espíritas não divulgam muito isso para os frequentadores. O céu e o inferno é maravilhoso. Eu estou no terceiro, estou estudando agora, estou no terceiro valor do céu e o inferno, que é o Unidade de Amor. Gente, são livros que todo mundo deveria ler, tem tudo. É maravilhoso, explica tudo que a gente precisa entender. São essas obras fundamentais. Os próprios centros espíritas divulgam muito enquanto os fundamentais não é divulgado. E quando você pega para ler, cara, é melhor livro que tem são os fundamentais. Claro, porque você aprende a doutrina ali, né? Você lendo isso, você entende de repente uma coisa que o Divaldo, né? Ou a Jane falou, que se você não lesse as obras fundamentais, você vai interpretar de outra forma. Então, o que acontece? Foi esse caso do nosso amigo em que sei lá, o Divaldo falou uma ele coisa de forma apaixonada e acaba perdendo qualidade com o espírito, porque fica nessa paixão pela imagem, santifica a figura do Divaldo, santifica a figura do Chico Xavier. Não que eles não sejam grandes pessoas, são, mas tem todo o mérito da sua vida. Todo o seu mérito que você até admirar e usá-lo como um exemplo para você seguir seu caminho. Mas o que eles foram ler antes? Será que eles leram as obras fundamentais primeiro? Foi o caso do Divaldo, né? Chegaram assim para ele, lê aqui o livro dos Espíritos. Foi lá e lê de novo. Leu mais 5, 6, 7 vezes quando ele conseguiu entender que aí sim ele começou a ler outras coisas. Mas é isso. Porque a gente, quando chega no centro espírita, a gente chega com os referenciais das outras religiões. É ou não é? Então, não da religião, que é o culto à personalidade, e você vai cultuar as personalidades. Quais são as personalidades do espiritismo? Opa, Bezerra, Chico Xavier, Divaldo, não sei o quê. Natural, não é? A pessoa, ela sabe fazer isso. Só compreendendo muito bem a doutrina que a gente começa a entender. Aí depois que a gente entende, ele leva um outro caminho para conseguir abandonar isso. Também não é assim. Não, eu conhecia a doutrina espírita, a minha fé é raciocinada. É um caminho longo. Mas, dito isso, eu gosto sempre de exercício, né? Então vamos entender um pouquinho melhor o que Kardec quer dizer com essa questão de obra complementar. Então eu trouxe algumas obras complementares que estão nesse catálogo para vocês. Kardec dá o título e faz um comentário, ok? Deixa eu ver, eu dividi 4, né? Usa o método de Rato, 2, 2, 3, 4. Isso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Então, 1, 2, 3, 4. Que é tão perfeito assim, e as pessoas falam que é de rápido. Tudo que é de bom, 3 é onde? 1, 2, 3, 4. 3 é aqui. 3. 4. É aqui que o grupo dele Nós vamos ler, tá? Depois do grupo vai fazer um breve comentário sobre o livro, tá? Mas eu falei pra ele que tô tranquilão. Faz um breve resumo, comentário sobre as obras complementares que Kardec colocou no catálogo dele, tá?
Tem, no final eu botei umas palavras aí, não sei se são essas. São essas? Vocês, agora vocês vão fazer uma análise. Kardec colocou essas obras sobre o Espiritismo ou complementares. O que vocês, em relação a essas obras que Kardec colocou como complementares, o que vocês acham, né, de interessante aí dessas obras e dos comentários que ele fez, né? Porque são obras complementares, ele coloca o título, coloca o autor e faz um comentário. O comentário de Kardec é o mais importante, né? Para a gente entender o que ele estava querendo dizer com o complementar. Segundo o pensamento de Kardec, o que o grupo de vocês entendeu por obra sobre a doutrina espírita ou complementar? Grupo 1. Eu achei, cara, que essas obras complementares, elas servem de um exemplo para a gente aplicar o que a gente conhece. Por exemplo, tem coisas que são contra a ciência, como o espiritismo, e que se a gente estudar a doutrina espírita, a gente pode averiguar isso aqui com uma clareza, sem que cada um resposta para receber, outra resposta de é uma coisa que tem que ser. Oi? Reflexão, ótimo, ok. Grupo 2. Sempre o Kelvin, né? Pode deixar, João. Pode deixar. Trocando o notebook não ligou. Tem bateria, né? Mr. Bean. Não é. É o Mr. Bean. Vamos lá, grupo 2. Aqui eu vi obras que falam da discussão do catolicismo. O autor queria contar, né? Não deu certo. Tem obras de um autor que achava que o espiritismo era obra do demônio, mas de qualquer forma ele ajudou muito na propagação. E obras que falam do espiritismo, mas o espiritismo Kardec não achou muito bom para a gente acreditar realmente como o último, que é Revelações do Mundo do Espírito. Do Sr. Rose? Médico do Sr. Rose? Ok. Mais alguém do grupo quer falar alguma coisa? O que nós estamos chegando com a conclusão que essas obras complementares, elas na verdade mostram muita teoria. Talvez pela época que foi escrito, cuja religião predominante era a religião católica, talvez para não serem ridicularizados, eles formularam muitas teorias em cima dessas obras. Olha, eles até mesmo um posto na fogueira. E que mais tarde, na verdade, essas obras, elas são complementares com um histórico do espiritismo que haveria de vir. Porque tem muita teoria aqui, que eu vou relatar aqui, condiz com o espiritismo na sua essência. Porque o Kardec
analisou essa, né? Se ele tivesse analisado outras, também poderia dar outras opiniões também, né? Mas é por aí. Grupo 4, grupo 3. Bom, o que a gente leu aqui, né? Tem uma que é mais, que a gente viu mais é de ver evidências talvez de que ele mostra coletâneas de instruções que tendem à união do catolicismo e do espiritismo, marcado de um forte sentimento religioso e por alta moralidade, por inúmeras preces ditadas pelos espíritos. Essa a gente discutiu e viu que essas seriam mais ou menos aplicações, né? Ou seja, vivências de espíritos segundo aquelas ideias. Então, para o cara poder comparar, confrontar, pegar a obra fundamental e pegar isso e comparar, pô, isso aqui foi isso aqui foi isso e tal. E as outras também, mas no sentido mais contraditório, né? Todas as outras 4 são contraditórias, são teorias que ou coincidem pouco ou não coincidem com as obras fundamentais. Então, também mais para você confrontar aquele livro com as obras fundamentais, você ter parâmetros de comparação. A gente pensou de forma parecida com o que o anterior falou. O que a gente acha interessante é que são muito diversos. Faz essa aproximação para o ensino, o outro ele fala dessa coisa polêmica, do conflito de Jesus. E aí tem até uma nota aqui, né? Vê na Gênese, para tu entender isso aí. Depois ele fala, a gente entender que cosmogonia seria a origem do universo, né? A origem de Deus, seria a origem também. Aí também ele vai lá e faz uma nota de rodapé. Vem isso aqui também. O que eu achei legal foi ele trazer, além desses, as questões dos espíritos, né? Que, pô, foi um cara que preparou o caminho, então você vai ter experiências entre não precisa ser científica, né? As experiências que vão comprovar, você entender o que não precisa até que você entender a sua história, como o outro falou. E esse último aqui, né? Que, pô, que a doutrina espírita não pode admitir. Aí tu, caralho, complemento, pô. Porque justamente, como foi dito, é um confronto das ideias. Você vai se pôr à prova como espírita, passando por esse período aí. Então você vai aprender a ter o controle universal, que falou outras vezes. Eu acho que o que ele quer, na verdade, por exemplo, quando ele diz aqui é contraditória, é justamente para você ir lá, pegar e ver por que é contraditório. Isso, claro. Exatamente. E isso é interessante. Claro que aí eu só peguei algumas, tá, gente? É um livro, ele bota vários. Só para dar o gostinho de vocês, depois comprarem esse livro e darem uma lida. É baratinho. Se eu não me engano, acho que é R$5. Está esgotado lá na CR. Baratinho. Interessante. Então, muita coisa interessante aí. Primeiro, notoriamente o contrário, né? Que o espiritismo não pode admitir. Quem foi o médico que recebeu? O Sr. Rose, né? O Sr. Rose era médico da Sociedade Espírita de Paris. O Sr. Rose recebia a mensagem de Vicente de Paulo, recebia a mensagem de São Luís, recebia a mensagem do Espírito de Verdade. Mas por que os espíritos permitiram? Eles se permitiram. Né? As coisas vêm para quê? Para que a gente possa refletir. O trabalho é nosso. A regra já está aí, a doutrina espírita já está aí, o livro dos médios já está aí. Aí a gente tem que estudar para poder identificar isso daí. Kardec apenas não deu uns modelos. Ele não poderia. Kardec não podia analisar o André Luiz porque ele veio depois, sabe? Então, Recordações dos Espíritos é um livro para treinar a gente para isso. Ele foi criado para nos treinar. Não foi criado para nos treinar. Olha só, eu morri. Jorge morreu. Queria ser um escritor. Nunca pude, ninguém nunca me deu oportunidade. Mas você é médium. E você está aberto a receber. Eu falo, olha, eu vou te dar uma mensagem sobre o livro do universo e tal.
e aí as pessoas leem, não fazem uma crítica, publicam. E aí, olha, uma obra a favor, é contra a doutrina espírita? Não, é a favor. Só que ela está cheia de erro. Entendeu? Simples assim. Até mesmo porque pode ser o teu ponto de vista e a interpretação dela. Sim. E é a mesma coisa que a Bíblia. A Bíblia tu tem a visão de Marcos, tu tem a visão de tantos outros, porque aquilo é a interpretação de cada um. Exatamente. E aí, quando a gente faz uma análise segundo os princípios da doutrina espírita. Quando Kardec faz uma análise aqui, é segundo os princípios da doutrina espírita. Porque Kardec ele sabia que é impossível você chegar e controlar a produção dos espíritos. É impossível. Hoje, então, é mais impossível ainda. Eu não preciso nem ir no centro espírita. Eu em casa recebo a mensagem, digito no Word, mando a capa bonitinha, boto no blog e acabou. Está livre. Qual o critério que nós temos que ter? O conhecimento, só esse. Né? Então, ó, ele não deixou de ser médium da Sociedade Espírita de Paris. Continua recebendo mensagem. Normal, ele é um médium. A gente, da última vez que eu vim aqui, a gente não viu alguns erros de algumas publicações de médiuns consagrados, de espírito. Natural, faz parte. Então não pode ter erro de Jesus, que é perfeito. O resto todo mundo está passando. E é assim mesmo. Então, isso é importante. Então, quando a gente, de hoje em diante, quando a gente entender, falar de obra complementar, aí já tem a distinção. Obra complementar segundo o movimento espírita ou obra complementar segundo Kardec? Segundo Kardec. Obra complementar segundo o movimento espírita é tudo que veio depois de Kardec, que fala sobre espiritismo e que a gente tem que ver e vamos embora. Obra complementar segundo Kardec é tudo que veio depois do espiritismo que você vai ter que ler e analisar e entender o que é bom e fazer o seu análise. Complementa porque te ajuda nesse diálogo. Ok? São obras sobre o espiritismo. Alguma dúvida? Isso é importante. Para a tela ou para o aparelho mesmo, tanto faz, Jorginho. Page down. Page down. Foi não? Down. Tá down. Culpa do Kelvin. Soltou aí, não? Não estava encaixado. Viu, Kelvin? Tinha que ser. Quais são as obras fundamentais? Quais são as obras fundamentais da doutrina espírita? Não são 5. Para Kardec não são 5. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, a Gênese, o que é o Espiritismo é uma expressão mais simples, resumo da lei dos fenômenos espíritas, a Viagem Espírita e a Revista Espírita com seus 12 volumes. Para a gente conhecer todas as obras fundamentais, a gente tem que ler todas essas. E uma coisa que eu estava dando lá na apresentação que trouxe, né, trouxe para mim, na página muito legal, ele explica que é composto de 4 livros, né? 4 partes. 4 partes, né? A primeira parte está explicitada na Gênese. A segunda parte, se não me engano, dos médiuns. A terceira, eu acho que é o Evangelho e o último sectário. Não que tenha sido na sala de publicação, né? Na verdade, é bem diferente. Mas eu achei legal isso, porque o próprio Kardec, ele é mais sintético. Sim, o próprio Kardec, com os espíritos, né? Todo mundo precisa sobre ele, já esmiuçou aquilo que a gente tem que ler. Isso que é legal. As outras obras são complementares ao livro dos espíritos. Sim, também. Nesse sentido, elas contratam muito bem, desenvolvem o que o livro dos espíritos fala. Então, por isso que são fundamentais. É o que eu escrevi para baixo. Sim, sim. Isso é exemplo. Muitas práticas em centros espíritas, se as pessoas tivessem lido o que é o espiritismo,
o céu e o inferno, eles disseram, a revista espírita jamais ia ter esse negócio de botar branquinho, de não sei o que, de fazer essas coisas todas que eles estão fazendo. Fala. Eu concentrei na pergunta dela, esqueci a minha. Todas são de Kardec, certo? Todas são. A minha Kardec não tinha nenhuma mediunidade. Não. No sentido. Ostensivo. No sentido, por exemplo, tem uma. Pra você ter ideia, tem uma passagem que um grupo espírita entrevistou um espírito que ele deu o seguinte relato. Ele estava lá, ficou sabendo do negócio de espiritismo, e aí ele falou: vou na casa do Kardec. E aí ele chegou lá, ele olhou, ele viu aquela multidão de Kardec sozinho, escrevendo, e uma multidão de espíritos em cima dele. Segundo ele, os espíritos tinham uma espécie de coroa de fogo na cabeça. Né? E aí os espíritos debatiam e sopravam no ouvido dele. Debatiam e sopravam no ouvido dele. Segundo quem? Segundo um espírito que foi entrevistado num outro grupo espírita. Tá? E aí... E o debate era tão grande que o Kardec achava que estava chovendo e ele ia lá, abria a janela, olhava. Quer dizer, tinha inspiração, é óbvio, mas não era médium para trabalhar. Ele não era. Não, nada. Mas ele, como todo ser humano, ele era aberto para trás. Isso. Acho que tinha até uma assistência de uma médium, no qual o Liberdade, acho que a cada 15 dias, não lembro, cada 15 dias dava uma mensagem para ele. Então dá-se aí que ele não tinha nenhuma mediunidade latente. Todos nós temos mediunidade, mas mediunidade latente, né? Que seriam os médios ostensivos que praticam o ato da mediunidade, assim, física, etc. E tal, ele não era. Mas todos nós somos médios não ostensivos, entendeu? Todos nós temos intuição, esse tipo de coisa. E voltando aqui, que eu não falei aqui, né? Tem aqui a obra dos 4 evangelhos pelos apóstolos, explicado por não sei quem, que diz que Jesus tinha um corpo de, não tinha um corpo de carne, etc. Que Jesus, quando mamava lá, ele fingia que estava mamando. A Maria achava que estava grávida, mas não estava, não sei o que. Essa doutrina toda, ela é adotada pela Federação Espírita Brasileira. Tá? Então, lá no Estatuto da Federação Espírita Brasileira, primeira cláusula lá é divulgar essa obra aqui. Quer dizer, os seres humanos, eles acreditam no que eles querem. Porque eu acho que é uma coisa tão... a gente está falando de séculos e séculos, e isso não pode ficar tão ao pé da letra, tão enraizado, porque afinal de contas o espiritismo, assim como tantas outras coisas, é vivo. Dia após dia ele está mudando, é mutante, né? Sim. A questão é o princípio, né? Você tem que entender o princípio. Então, não é, exemplo, igual tem o espírito agora, está escrevendo agora, há pouco tempo. Aí o espírito vem e os 4 elementos. Por que ele veio para falar dos 4 elementos? Os 4 elementos eu já sabia lá do passado. Né? Exemplo, essa questão da queda, só encarna por queda. Isso aí já era doutrina da Igreja Católica, isso aí já foi analisado, os espíritos já viram que isso não tem nada a ver. Né? Então, mas os espíritos morrem e continuam com as suas ideias e querem, e pegam um médium que queira receber aquela mensagem e vai dar a mensagem. Por isso que eles têm que ter o conhecimento da doutrina. Agora, se vier algo de novo, vamos usar um critério espírita, mas não é que nada que veio depois que não seja aceito. Agora, tem que ter uma lógica. Ok? Ô Jorginho, eu ia falar exatamente o que você terminou agora. Muito provavelmente o algo de novo, quando vier, ele vai ter um link lógico. Muito provavelmente. Ele tem que ter um link lógico para, pelo conhecimento já revelado, aceitar-se, associado ao controle universal, que aquilo ali é lógico, é uma verdade, que pode ser aceita, né? E a gente, porque a gente quer o novo, mas a gente, quem conhecia todas essas obras dele? Só ele lá. Já ouvi falar. Jana também. Jana também. Então, foi o espiritismo na sua expressão mais simples, que eu acho que eu ouvi falar, mas não lembrava,
O resumo da lei do Espírito. Eu lembrava da viagem espírita, que eu acho interessante, que acho que são relatos do próprio Kardec sobre como estava o movimento espírita na época, né? A revista Espírita, bem conhecida, e o livro que é o Espiritismo para cima. Entendeu? Mas esses dois não tinham. A gente nem entende, olha só, a gente nem leu, porque olha só, tem um nível de você conhecer, de você ler, falar, de estudar, você estudar e se aprofundar naquilo. E entender. Entender, exatamente. A gente quer o que está lá na frente. É essa a questão. A gente vai evocar os espíritos para poder responder aquilo que já está lá. É muita ansiedade, cara. Não é? Pessoal, e aí? É muito imediatista, cara. É que é tudo na hora. E aí o espírito de verdade lá no livro dos médiuns diz: aquele que é mistificado tem o que merece. É forte isso, né? É forte por quê? Porque a gente quer. É isso aí. Tudo com facilidade. Só que a doutrina espírita não tem isso. A gente tem que ralar. Puxa. Mas o Espírito disse que lá no mundo espiritual ele perdeu o perispírito. E os espíritos superiores ensinam isso? Não. Porque a gente também tem uma ideia errada de espírito superior. Todo mundo que fala de Jesus é espírito superior. Ou então, às vezes, só porque é o Espírito falando isso. Ou então a gente quer superior para Jesus falou Jesus, Maria. Jesus, caridade. Maria, pronto, é superior. Superior, olha só, a gente tem uma noção do que é um espírito superior. O espírito superior, ele é a elite do mundo feliz. Pega o mundo feliz, os espíritos mais evoluídos que tem lá são moralmente quase perfeitos. Claro, na escala espírita que estão abaixo da perfeição. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Vamos passar por um mundo de regeneração. Vamos passar por um mundo feliz. Quando o mundo feliz estiver passando por um mundo celeste de 12 aí, que lá só vai ter espírito superior. E a gente aqui, o espírito fez um pouquinho de caridade, a gente já acha que é superior. Tirou a gente. Interessante que você falou, eu ia colocar isso, que é o seguinte: o movimento espírita também parece que nem leu a escala espírita, que lá que eu falo espírito superior. Se tivesse lido a escala espírita, saberia o que é um espírito superior. Que é difícil entre nós ter um espírito superior, né? Não é impossível. É aquilo que o Rafinha falou agora. Superior a nós. As pessoas ficam sempre pensando que é superior a nós. Alguém de 1,51 m para mim já é grande. É superior. E detalhe, às vezes nem superior a nós ele é. Para falar de amor, eu acredito que todo mundo aqui dentro pode falar de amor e de caridade. Imagina desprendido da matéria, que aí você está muito mais amplo. Para falar de amor, olha, importante é respeitar. Quem não pode falar isso? O importante é respeitar, olha só, não se zangue e tal. Doutor. Outra coisa é você vir do mundo celeste, onde os espíritos estão em comunicação com os espíritos puros. Vem para cá para mostrar aquilo que os espíritos que vivem aqui nem imaginam. Pois é, mas a gente aqui nós comentamos exatamente isso. Porque a gente pega essa matéria que é tão arcaica, tão difícil para a gente entender tudo, e a gente sabe, quer dizer, a gente sabe não. A gente acredita que da agora em diante, vamos zerar tudo que já aconteceu. Da agora em diante, vai ser tudo tão mais rápido, tão mais. Não chega nem ser fácil. Simples, exato. Que aí a gente, que eu estou dizendo, a humanidade, vai conseguir caminhar a passos mais largos, deixando isso cada vez mais para trás. É lógico, é isso aí. Aí, daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, a gente vai abrir, vamos falar sobre o mundo espiritual. Aí você vai falar assim, olha, no mundo espiritual, aí tu vai pegar uma obra assim, e não tem ninguém com pé de bode, não tem ninguém com chifre, não tem ninguém bebendo lama, não tem. Aí tu pega o livro dos espíritos, vai estar lá. O espírito enxerga com todo o ser, o espírito vê, o espírito ouve tudo. Não está lá? Então, os relatos do estado dos espíritos
Esse estado varia. A condição do espírito não varia. Essa é a diferença. Entenderam isso ou não? O espírito enxerga por todo o ser. O espírito enxerga por todo o ser hoje, vai enxergar daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos. Aí o espírito enxerga em português. Sabe como é que o espírito enxerga ouve em português? Né? Porque ele está preso à sua condição e diz, segundo o que ele percebe, que o espírito ouve em português. Mas daqui a 200 anos, ele vai se libertar da matéria e ele vai ouvir e enxergar todo o ser. E aí a doutrina espírita está lá na frente. Entenderam isso? Você tem que entender os sentidos como percepção, porque você não tem mais órgão. E aí a gente vai entender o quanto a doutrina espírita está na frente. E a gente está querendo se prender o passado. Essa que é a questão. Isso. Reflexões importantes. Tudo bem? Não sei se eu... É que eu me empolgo assim. Aí a pessoa acha que... Não, é que eu sou assim. Ainda mais que eu tomei café. Obras básicas. Vou ficar aqui para não... Né? Que aí o movimento espírita fala de obras básicas. Né? O doutrina espírita não tem esse negócio de obras básicas. É o que está na base. Se tratando de espiritismo, devemos lembrar que o básico vem de basilar, não de rudimentar. Né? Então, se for básico, no sentido de fundamento, você não pode tirar. E não no sentido da obra básica. Isso aí Kardec escreveu isso aí há 150 anos. Obra de Beabá, né? Hã? Obra de Beabá. Não é? Cara, eu já, olha, claro que eu não sou um intelectual, eu já li muita coisa aí. Se é Beabá. Ninguém chegou perto desse cabeçudinho lá de Leão, cara. Ninguém, cara. Nem Leão Denis, nem. As pessoas assistem se o Espiritismo não tivesse Kardec, Leão Denis, ia ser outra coisa completamente diferente. Leão Denis é um poeta, uma coisa linda. Ia ser diferente mesmo. Muito diferente. Quem pegar o livro de Leão Denis vai perceber Sabe? a diferença mesmo. Ué, agora deu a sua contribuição? Com certeza. Um trabalho maravilhoso, só que é diferente. O problema todo é esse, é a comparação. Você quer sempre comparar e não ver o que o sujeito fez tão bom quanto, Sim. mas de outro jeito. Mas é o que a gente está falando. Exato. Ele teve a sua contribuição. A diferença é que não, a obra do Leão Denis não é uma obra que eu tenho condição de usar para ter essa reflexão. É diferente. Quer dizer, o escolhido por Deus para fazer isso foi o Kardec. O que a gente chama de doutrinário, né? Obras fundamentais. Esse é o termo usado por Kardec. Obras fundamentais. Né? Apontando o seu caráter. Obra que serve de fundamento sobre qualquer informação e deve ser testada. Isso é uma obra fundamental. Então, por quê? Porque quando Kardec... pessoal, mas é Kardec. Não é por causa do Kardec, é o critério. Exemplo. Você fala sobre o perispírito. Então, um trabalhador normal, o espírito falou sobre o perispírito, bota aí no livro que publica. Kardec não. Peraí, o que eles estão falando no lugar? O que os espíritos estão falando no lugar? Compara, vamos lá, analisa, qual é a contradição, vai depurando até chegar àquela conclusão. É o método. É isso que é a diferença. Tem um método. Claro que não é certeza absoluta da perfeição, mas é o método. É melhor o método do que nenhum. Essa é a diferença. Ou qualquer um. Exatamente. Qual o critério? É o critério da autoridade, é o que mais se usa. Não mede um tal. O espírito, o guia dele nunca ia deixar isso acontecer. Por quê? Coitado do seu Rose receber mensagem do espírito de verdade, né? Que é critério maior que esse, é a autoridade, o espírito de verdade, governador do planeta. Ué. São Luís, lá, falso São Luís, chegou na Sociedade Espírita de Paris, Kardec está vendo? Lê aí, analisa. Pentateuco, uma tentativa de comparar as obras de Kardec com as obras atribuídas a Moisés. Termo em desacordo com o pensamento de Kardec. Kardec nunca usou esse negócio de Pentateuco. Né? Isso aí é. A pessoa entendeu, não tem problema. Só não está de acordo.
subsidiárias. São obras que não subsidiam ao Espiritismo. Subsídio da doutrina estão quase totalmente nas obras fundamentais. E os conceitos espíritas não são os conceitos usuários, isto é, conceitos de dicionário. Eles se explicam nas obras fundamentais. Como na escola filosófica, alguns conceitos têm significado diferente. Né? Então, alguns conceitos de um filósofo usa a mesma palavra, mas a forma de entender é diferente. Devemos entender os conceitos espíritas explicados nas obras fundamentais da doutrina espírita. As obras subsidiárias, quais os subsídios da doutrina espírita? Nas obras fundamentais. Quando Kardec fala perdão, castigo, pecado, a primeira coisa que a pessoa fala, Kardec falou de pecado. Mas o que ele está falando? Não é pecado da Igreja Católica. Não é o castigo da Igreja Católica. Não é o castigo da Igreja Messiânica. É por isso que a gente analisa a palavra perdão no sentido de que você tem que pegar e ir na raiz da palavra e entender que per é muito, doar, se dá. Você tem que entender, assim, uma coisa. Por exemplo, eu vou falar de reencarnação. Aí eu vou no dicionário. Aí tá lá, dicionário, reencarnação. Volta do espírito à forma material. O espírito, ele tem forma material? Não tem. Não tem nada a ver. O que tem a ver essa explicação com a doutrina espírita? Nenhuma. Reencarnação, união do espírito com a carne. É totalmente diferente. O espírito não toma forma material. Então, fala. Essa questão que ela está trazendo do perdão, eu encaro da seguinte forma, né? Muitas pessoas, até dentro do movimento espírita, falam, você tem que perdoar. Na verdade, o perdão, ele está em torno de uma atitude, né? De você deixar de fazer uma coisa que não está sendo legal para o outro, e principalmente para você. Então, a primeira pessoa a se perdoar é você mesmo. Você evitar de fazer aquela coisa ruim para você e para o outro, né? E não como muitas vezes é colocado, que a gente tem que perdoar porque perdoar é bom. Não, você tem que entender o que é o perdão. É a mesma coisa com o castigo, né? Se Deus nos criou, ele é bondade absoluta, por que ele tem que castigar a gente? Na verdade, o castigo gera em torno de atitudes, né, que nós realizamos, vai ter uma consequência, e a gente denomina castigo. E se você não quer mais ser castigado, você tem que trabalhar você mesmo. Né? É a mesma coisa que fala, o esquecimento das faltas, das ofensas. Nossa, eu tenho que esquecer. Você não vai esquecer nunca. O espírito não esquece nunca. Como é que você vai esquecer? Você vai ter uma outra visão. O cara me deu uma bolacha, né? Chegou até a. Eu estava de aparelho, arrancando um aparelho fora. Eu olho para a pessoa, não, eu esqueci. Não, eu esqueceu. Instalou. Você tem. Não é o esquecer, é você se libertar emocionalmente. Agora, daqui a 1000 anos eu vou olhar para ele. Lembra, galera? Que bobeira que a gente era. Você me dá um tapa. A diferença é: o tapa continua, ninguém vai tirar. Agora, a questão emocional. Então, não é para esquecer no sentido literal da palavra, né? Então, é isso que a gente tem que entender, né? Por isso que a gente tem que buscar os subsídios da doutrina espírita, os princípios da doutrina espírita, os conceitos da doutrina espírita. Infelizmente, a gente não faz isso, né? Obras complementares são obras que complementam o trabalho plasmado pela doutrina espírita, isto é, as obras que vão ajudar a desenvolver a visão macroscópica do universo do conhecimento pela junção das informações do mundo material e espiritual. Eu não sei aonde eu estava quando eu escrevi isso. Eu não sei. 3 horas da manhã. Eu sei de caminhar para sentar. Eu não sei. Bêbado de sono. Não, escrevi isso já. Pela junção de É escrever de madrugada. Eu tenho esse problema sempre. Então, isso é importante. Então, olha só, obras básicas. Era quem inventou? A usou obras fundamentais. Acho que isso foi questão de, eu acho que de repente,
essa ideia do Rafael. Acho que a obra base, base, fundamento. Isso é uma coisa até de arquitetura, né? A base do fundamento. Então, acho que é uma coisa de tradução, entendeu? Exemplo, Normalmente vai ter sido isso. o Kardec se preocupou até com como você adentra o conhecimento da doutrina espírita. O Espiritismo, na sua expressão mais simples, ele vai bem do básico, explicando bem devagar para a pessoa ir entendendo a doutrina espírita. Né? O principiante espírita tem o mesmo objetivo. Instruções práticas, o mesmo objetivo. São livros curtos que tentam trazer, dar uma visão mais ampliada da doutrina, preparando para a pessoa entender o que está acontecendo. Mas o que acontece? Você chega no centro espírita, a pessoa dá nosso lado, a pessoa dele. Não, você chega no centro espírita, a pessoa fica querendo. Mas por que você se romance? Sabe o que você o romance, ele tem um fundo moral importante. Tem um fundo moral importantíssimo. Da vivência. Da vivência dele, uma reflexão. Mas não te introduz ao conhecimento da doutrina espírita. Não se aprende doutrina espírita com romance. Porque tem uma definição de doutrina espírita. Doutrina espírita é o ensino concordante e coletivo dos espíritos. Muitos romances espíritas, você chega quase no final do livro, não fala nada de espírito. Romance, é um romance. Livro de 400 e poucas páginas, não se fala nada de espiritismo. Nem de espírito, nem de mortalidade, nada. Mas você tem Você tem uma noção porque você estudou alguma obra básica. Você frequenta uma casa de espírito. Mas quem pega uma obra espírita e lê de cara, sem ver as obras fundamentais, e o problema, e às vezes o problema não é nem falar. Às vezes fala e fala errado. Melhor nem falar. Entendeu? Que é o problema. Por exemplo, aquele livro Três na Janela não é uma obra espírita. É uma obra sobre a doutrina espírita, que tem princípios corretos da doutrina espírita, mas eu assim. Mas se não me engano, ele é feito por um psicólogo que ele viu, né? Aí depois que ele foi votado, não foi? Sim, mas assim, a gente também é outro problema. A gente tem esse negócio do bem e do mal, né? Essas obras, elas têm um fundo moral. Tem valor. Tem algum valor. Né? Isso. São ótimas do ponto de vista de espiritualização. A série André Luiz inteira. Agora, do ponto de vista doutrinário, são questionáveis. Essa que é a questão. Questionável. Por quê? Porque você tem coisas que confrontam a doutrina espírita. Se os espíritos vieram lá, não sei de onde, para mostrar para a gente, para nos ensinar, olha, o espírito não precisa comer. Isso é ilusão, como a gente já viu da outra vez. Aí o espírito diz, não, eu como sim. Sim, porque você é um iludido. Não tem problema até aí. É a visão dele. Isso é uma simples questão de materialidade transitória. Tá, então a pessoa que cheira crack, ela vai falar a mesma coisa para mim. Eu vou falar para ela, meu filho, isso é ilusão. Isso é uma simples questão de materialidade transitória. Eu estou aqui só curtindo. Né? Então, essa é uma questão que a gente... É difícil isso. Né? Pessoal, Zíbia. Qual o problema da Zíbia? Não tem problema nenhum. Só não vai aprender doutrina espírita da Zíbia. Doutrina espírita você aprende com as obras fundamentais. Sim, eu acho que é uma boa introdução. Sim, é uma boa introdução à espiritualização. Sim. Que a pessoa pode passar a vida, e isso é importante também, a pessoa pode passar a vida inteira sem conhecer a doutrina espírita e progredir. Porque, claro, Deus é infinitamente justo e bom. Que a pessoa só se progredir se quem tivesse a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma ferramenta mais apurada. Agora, a pessoa pode ser um excelente católico. E é até melhor que ela seja um excelente católico do que um péssimo espírito. A pessoa gosta de Maria, gosta das imagens, vai para a igreja, seja feliz. Vai progredir da mesma forma. Tem o meu porteiro lá, eu passo, ele está lendo a Bíblia, tá? Volta, ele está lendo a Bíblia, está estudando.
Aí você não tem que ler o livro dos Espíritos. Sabe o que me satisfaz. Naquele momento é o que é necessário. Sim, é lógico. Aí eu vou botar, não, toma o livro dos Espíritos. Aí ele passa o resto da vida dele. Será? Oh meu Deus, e agora? Entendeu? Isso é importante da gente entender. Para aprender doutrina espírita. Essa é a única coisa que a gente tem que entender isso. Para se aprender doutrina espírita com as obras fundamentais. E aí? O resto fica conforme o freguês. Eu quero ler Nietzsche. Não tem problema. Cada um lê o que quer. Kardec diz que aquele que quer tudo saber, deve tudo ler. Né? Porque a gente tem. É uma dificuldade nossa isso, lidar com isso. Né? Nossa, o Jorge falou mal do Emmanuel. O Jorge falou mal do André Luiz. Falou mal de ninguém. Né? Kardec falou mal do seu Rose aqui, né? Doutrina, né? Teoria cosmogônica e psicológica notoriamente contrária à ciência e pelo ensino geral dos espíritos, que a doutrina espírita não pode admitir. Isso ele está dizendo que, olha só, esse livro, os princípios não estão de acordo com a doutrina espírita, ponto. E o seu Roto vai fazer o quê? Semana que vem vai para a reunião e vai receber mensagem. Ponto, acabou. Sem peso. Né? A gente tem muito peso. Então, obras básicas, que seria obras básicas, as conhecidas 5 livros. Mas se você conhece só os 5 livros, você não entende por que Kardec num livro diz que não existe possessão, no outro livro ele diz que existe. Aí você vai, e agora? Kardec se contradiz. Você não conhece a história do espiritismo. Será que pelo mesmo motivo que a gente dizia que não existia raiz de número negativo? Essa é outra história. Aí é uma outra história, aí uma questão de adaptação à linguagem matemática. Toca de vez para não, a professora é que diz que não existe. Eu estou falando que eu não. Quando ele disse que não existe. Quem? Quando ele disse que não existiu, como é que é? Possessão ou obsessão? Possessão. Por quê? Filosoficamente. Não, é porque filosoficamente, possessão é o espírito vem, entra no seu corpo, o seu espírito sai e o espírito toma o seu corpo. Isso é possessão. Aí os espíritos foram mostrar para ele, lá para 1863, que o espírito pode estar num grau de ligação tão grande que ele coabita aquele corpo momentaneamente, mas o outro espírito não se afasta. É obsessão, não é? Ou... Não, mas pode ser a possessão maligna, mas pode ser a maligna também. Benévola. Ele pode, o espírito pode tomar o corpo. E a gente foi um exemplo de Nietzsche, né? Exatamente, isso é que é importante. Kardec fala, né? Os espíritos não chegaram e disseram para a gente, os espíritos têm fome. Não, eles foram trazendo os espíritos, mostrando, os espíritos dando relato. E aí ele foi entendendo, a doutrina espírita foi desenvolvendo. É por isso que as obras, você tem que ter um conhecimento maior para poder entender tudo isso. Porque aí ela assim, ele disse isso, não está dizendo, tá vendo aí, Kardec? Eu não entendo. Você não leu a revista Espírita? Então, depois vem as obras fundamentais, as básicas seriam as 5, mas Kardec nunca usou as 5. Primeiro que sempre quando ele sempre indicou a revista Espírita. Pega lá o livro dos médios, livro dos Espíritos, revista Espírita, etc. Porque, mas as pessoas precisam de coisa. Claro, está em 61, não tinha publicado as outras, como é que ele vai indicar? Né? Isso aqui é uma reflexão do que é o Espiritismo. Os médiuns de mais méritos não estão abrindo as mistificações dos espíritos embusteiros. Primeiro, porque não há ainda entre nós pessoa assaz perfeita para não ter nenhum lado fraco, pelo qual dê acesso aos maus espíritos. Segundo, porque os bons espíritos permitem mesmo, às vezes, que os maus venham, a fim de
exercitar a nossa razão. Os bons espíritos permitem que isso aconteça, isso é, chega de mamães altas. Né? A gente tem essa visão, estamos aqui, estamos protegidos, os maus estão lá fora. O mal está lá fora? O mal está aqui. Ele precisa aprender. Ele está aqui. Agora, se o ambiente for favorável, ele vai se criar, né? Como a professora fala. Senão ele vai ficar ouvindo. E quem que vai cuidar dele? Exatamente, ele tem que aprender também. Não, eu já vi filme, tem espíritos marombados. Marombado? O cara fica na força. Leão de chácara. E aí, qual é a o espírito. Tem o espírito querendo entrar. Guardião do portão. O cara é fortão, né? Olha, lógico. Ele também tá com uns 3 cabeças lá na frente. Sabe? Repórter. Eu acho que vai ter que ser forte, né? Assim. Abraço forte aí. Não pode voltar assim. É marombado, é índio, é isso, aquilo. Vamos lá. Dois meios podem servir para fixar as ideias sobre as questões duvidosas. O primeiro é submeter todas as comunicações ao exame severo da razão, do bom senso e da lógica. É uma recomendação que fazem todos os bons espíritos. Abstém-se de fazê-la os maus, pois sabem não ter senão a perder com o exame sério, pelo que evitam a discussão e querem ser cridos sob palavra. Não, irmão, aceita, eu estava lá. Ponto. Os espíritos superiores analisam, pega a mensagem, corre atrás de ver se tem a ver. É uma postura totalmente diferente. Totalmente diferente. Entre os adeptos do espiritismo encontram-se entusiastas e exaltados. Como em todas as coisas, são em geral os piores propagadores. Aquela pessoa que tudo é bom. Foi lindo. Maravilhoso. São os piores propagadores. Por quê? Porque a facilidade com que, sem exame, aceitam tudo, desperta desconfiança. O espírito esclarecido repele esse entusiasmo cego, observa com frieza e calma e, assim, evita ser vítima de ilusões e mistificação. A parte toda da questão de boa-fé, o observador novato, deve, antes de tudo, atender à gravidade do caráter daqueles a quem se dirige. Essa é a postura espírita. Mais um pouquinho. Isso aqui eu já falei, né? Eu falo isso aqui todas as vezes. O bom espírito, o espírito bom, o bom médium, desculpe, é aquele que apenas simpatizando com os espíritos bons tem sido menos enganado. Então todos são enganados. Se todos são enganados, eu tenho que ter um critério para saber onde está o engano e onde não está. Todos são enganados. Pega o médium aí e bota na sua cabeça. O médium mais decepcionante que você já conheceu. Já foi enganado. Tá? Quem dizem? Os espíritos superiores. Senão a gente não amadurece, né, senhor? Se a gente só receber espírito bom. Não é fácil, né? Aí Kardec, não satisfeito, ele pergunta: poxa, mas se ele só simpatiza com os bons espíritos, como permitem esses que ele seja enganado? Olha só, né? Ele só simpatiza com os bons. Os bons espíritos permitem às vezes que isso aconteça com os melhores médios, para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Depois, por muito bom que seja, um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por um lado fraco. As falsas comunicações que de tempos em tempos ele recebe são avisos para que não se considere infalível e não se ensoberbeça. Porque o médium que receba coisas boas e notáveis não tem que se gloriar disso, como não o tem o tocador de realejo que obtém belas áreas movendo a manivela do seu instrumento.
Realismo só o mais antigo conhece, né? É tipo uma caixinha de música assim que a pessoa faz girando. Isso. Então, o médium é um tocador de realismo. Não pode estar lá tocando a nona sinfonia. Eu toco a nona. Não, você está tocando mexendo nada. Eu toco realismo, ó. Sou o melhor tocador de realismo do mundo. E aqui o Erasmus, para terminar. De resto, espíritas, que vos importa os médios? Não são, antes de tudo, senão instrumentos. O que vos é necessário considerar é o valor e a importância dos ensinos que vos são dados. É a pureza moral que vos é ensinada. É a limpidez e a precisão das verdades que vos são reveladas. Enfim, de ver se as instruções que vos dão correspondem às legítimas aspirações das almas de elite, e se elas estão conforme as leis gerais e imutáveis da lógica e da harmonia universal. Isso é bonito, né? É isso. A doutrina espírita é isso. Centro Espírita propagando a doutrina espírita. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Inferno, o Evangelho, a Gênese, obras póstumas, que na verdade não foi publicada por Kardec. Então, o critério ele é diminuído porque não tem revisão. Não teve revisão. Estava lá, você não sabia se ele ia publicar ou não. Tem coisas boas. A parte biográfica dele é maravilhosa, que a gente vira aí no Santo dos Espíritos, etc. O que é o Espiritismo? Essa obra é fantástica, fantástica. O Espiritismo, na sua expressão mais simples, lá no nosso centro nós estamos estudando esse livro. A Revista Espírita, com seus 12 volumes, de 1858 a 1869, a obsessão do principiante espírita, a viagem espírita. É isso. Acabei certinho. Alguma dúvida? Alguma colocação? Se alguém tiver dúvida, pessoal, deixa anotado num papelzinho pra gente, por favor. Ok? Eu trouxe só para terminar. Eu trouxe aqui. Não é esse não. É esse. Eu trouxe aqui. Lembra que para quem não tem o catálogo, fica o gostinho. Essa aí são as obras sobre a doutrina espírita ou complementares, né? Aqui eu peguei alguns trechos de obras fora da doutrina espírita. E Kardec coloca algumas e faz alguns comentários também. Aí vocês vão ler em casa e usar o critério de vocês, né? Resultante do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Isso está na introdução da Gênesis. Só sou um papagaio, sou realista. Jorginho, novamente a gente agradece o estudo que é sempre engrandecedor, que traz para a gente uma visão muito legal de reflexão, com essa boa energia, bem-humorada, que é sempre muito útil para nós. Pessoal, gostaria de convidá-los para a última segunda do mês que vem, que vai ser o dia 29 de outubro, onde nos reencontraremos aqui no Espaço do Intercede, com o tema Por que estudar a doutrina espírita? Com a Jana, não é isso, Jana? Isso. Jana aí sendo nossa facilitadora, nossa expositora, por que estudar a doutrina espírita? Lembrar, quem não assinou a presença, por favor, antes da saída, fazê-lo, e agradecer novamente a presença de todos aqui conosco. Mais um último lembrete, aqueles que desejarem ter acesso às filmagens dos estudos, a gente pode depois
fazer uma cópia para vocês. Aí a gente vê, né, Jana, se vai ser pendrive da melhor forma, né? Tá bom? Obrigado novamente. Pedir a Jana para fazer a nossa prece para a gente finalizar a reunião da noite de hoje.